Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é Natal, então Feliz Natal a você que está acompanhando a nossa Lexio Divina, você que está participando desse tempo de retiro conosco, mas você também que está chegando agora, hoje pelo primeiro dia, pela primeira vez, um Feliz e Santo Natal. Quero desejar a você e toda a sua família nesse dia, um dia de graça, onde o menino Jesus nasceu no meio de nós, nasceu no seu coração. E hoje o artigo da nossa regra de vida é o artigo 404, somos todos filhos e filhas rebeldes. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Cada um de nós traz em si mesmo germes de rebelião. Esta rebelião se manifesta mais ou menos em certos momentos e ao longo de toda a nossa vida. O exercício da nossa obediência e docilidade nos ajuda a entrar num coração filial, que é o contrário de um coração rebelde. Mas os instintos de conservação e de sobrevivência estão bem mais enraizados em nós do que pensamos. Esta força de vida e de sobrevivência me faz acreditar que posso salvar-me a mim mesmo. Ela desempenha um papel concorrente em relação à obra da graça de Deus. Os nossos sistemas de defesa são tentativas de nos salvarmos a nós mesmos. A revolta, a cólera, a agressividade, ou o contrário, o estar centrado sobre si, a fuga, o bloqueio, o fechamento, a tentação de estar lá fora, fazem parte dessas reações de autossalvação. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Nos casos onde nós devemos deixar salvar pelo Senhor ou por nossos irmãos, devemos, ao contrário, viver um abandono a fim de que a graça seja transmitida. Como corremos o risco de perder essa graça quando preferimos os nossos sistemas de defesa à salvação da graça? Nos situamos voluntariamente e muitas vezes obstinadamente sobre um outro caminho que não é o caminho da salvação e da cura de Deus. Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia. Basta que o sino toque para chamar a comunidade para a capela e eis que tenho vontade de terminar o que estou fazendo. Da mesma forma, é no dia de jejum comunitário que preferia comer. Se o pastor me pede para me organizar de uma certa maneira, eis que desejo fazer exatamente o contrário. Igualmente, os atrasos sistemáticos às reuniões comunitárias podem revelar esta parte, mais ou menos consciente da minha rebelião. Todas essas reações interiores assinalam os meus próprios germes de rebelião escondidos dentro de mim. Nós nunca iremos perceber até que ponto precisamos ser salvos. Cada um de nós, desde a sua infância, desencadeou um sistema natural de defesa, a partir das suas feridas iniciais e fundamentais. Jesus é o único filho que disse sim ao Pai, a toda a sua vontade e durante toda a sua vida. Então, como Jesus pode tomar o seu lugar de Salvador em mim mesmo e na minha vida? Aquele que aceita se deixar salvar, passa sempre pelo único caminho da humildade. É interessante que justo hoje, dia do nascimento, nós trazemos um artigo dizendo que todos nós somos rebeldes. Então é por isso que Jesus de fato precisa nascer em nosso coração, para que toda rebeldia venha a cair por terra. Mas é verdade que naturalmente nós trazemos pequenas rebeldias interiores, em nosso coração. Queremos sempre fazer o contrário, às vezes, daquilo que nos é pedido. Mas nesse dia, como Jesus veio nascer no nosso coração, peçamos essa docilidade da nossa alma. De não sermos filhos e filhas rebeldes, mas dóceis à vontade de Deus, que não questionemos, que não batemos de frente nem com Deus, nem com o outro, nem com o nosso irmão, com o nosso responsável, mas ao contrário, passemos pela humildade que aceita tudo, passemos por baixo, por um coração humilde que acolhe
a vontade de Deus, mas também acolhe a vontade do outro, a vontade dos nossos responsáveis. E a leitura de hoje, do profeta Isaías. Como são belos montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz das tuas sentinelas, eis-la que levantam a voz. Juntas lançam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos vem o Senhor que volta a Sião. Regozijai-vos juntas, lançai gritos de alegria, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. O Senhor descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Então é o profeta Isaías hoje que traz essa alegria da vinda do Senhor no meio de nós e, sobretudo, desse olhar do povo de Deus que caminha para o anúncio, né? Como são belos os pés do mensageiro que sai para anunciar a salvação. Então hoje anunciemos aos quatro cantos, né? O Senhor está no meio de nós, Ele nasceu, Ele veio para nos salvar, para te salvar. O salmo de hoje: cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação e revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, dai gritos de alegria. Tocai para o Senhor com a harpa e o som dos instrumentos, com trombetas e o som da corneta, aclamai ao Rei. Então hoje somos chamados como os anjos a tocar a nossa corneta, a tocar a harpa, a tocar o nosso instrumento de louvor, de gratidão. O Senhor nasceu no meio de nós. Então, como salmista, cantemos um cântico novo, porque Ele realizou e realizará maravilhas no meio de nós. A segunda leitura, Hebreus capítulo 1. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias e que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pela qual fez os séculos. É Ele o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser. Sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. De fato, a qual dos anjos disse Deus jamais: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Ou ainda, ele serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adoremo-nos todos os anjos de Deus. E o evangelho de hoje de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos o que receberam deu o nome e o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então o evangelho de hoje é o evangelho também como uma palavra fundadora da nossa comunidade. No princípio era o Verbo, né? O Verbo que é Deus, mas o Verbo também que é a sua palavra. Tudo foi feito por ele, então tudo está na palavra. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar para nós nesse dia de Natal é deixar que o Verbo, a palavra de Deus, gere em nosso coração e em nossa alma. Nesse dia que o menino Jesus veio nascer, que não seja só um nascimento físico, mas um nascimento também de uma nova etapa da nossa vida.
da escuta do verbo, da escuta da sua palavra. E mais uma vez nesse dia eu quero desejar a você que está nos acompanhando um feliz e santo Natal, com o coração voltado ao menino Jesus, ao verbo que se fez carne e que encarnou no meio de nós, que se encarna no teu coração. Então, santa semana, né? Santa oitava de Natal, santo dia em família, que esse dia também a nossa família Sementes do Verbo celebra a festa do Verbo, a festa do menino Jesus. Então, que Deus os abençoe e mais uma vez um feliz Natal. O nosso Natal é Natal, ele nasceu em nossos corações. O maior plano de amor do Pai a nós revelado. Cantemos, pois nasceu